congregações de Uruá, na Barreira, Campestre 2, Chorozinho, a amada Igreja Presbiteriana de Sítio Santo Elias, na Serra de Meruoca, nosso boa noite, a graça e a paz do Senhor, a Igreja Presbiteriana aqui de Pajuçara e de suas congregações, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção estarmos nesse santo culto, adorando ao nosso Deus. E nesta noite eu quero lhe convidar a estar abrindo a palavra de Deus para o Evangelho escrito por João, capítulo 10. Nós faremos uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 18 e falaremos um pouco a respeito do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pastor. Evangelho de João, capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-las. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Amém. Nós lemos o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18, onde o próprio Senhor Jesus aqui está fazendo um discurso e se apresenta aos seus ouvintes como sendo o verdadeiro pastor. É interessante, meus queridos irmãos, que ele faz a introdução dessa palavra através de uma metáfora, de uma parábola que, de início, os seus ouvintes não compreenderam. Ele conta uma história bem peculiar à família, à cultura do seu tempo. Ele retrata aqui a vida cotidiana de um pastor de ovelhas, de um aprisco, e o que seria uma atividade tão corriqueira dos tempos de Cristo. Ele conta essa história para fazer aplicações para a vida espiritual. O aprisco era um curral, um local cercado apenas com uma entrada, justamente para entrar ali só as ovelhas, e dificultar assim a entrada de salteadores,
de feras, de raposas, de lobos, de animais ferozes, para não tragar as ovelhas. Havia a prática das ovelhas ficarem guardadas naquele redil, naquele aprisco. Havia a figura de um porteiro, de um vigilante, que era contratado para a noite vigiar o aprisco das ovelhas e não deixar nenhum ladrão, nenhum salteador invadir aquele ambiente. Todos os dias o pastor ia receber as suas ovelhas. Então ele tinha acesso, ele entrava no aprisco, tirava o seu rebanho e as levava para o pasto, para as águas, e à noitinha ele voltava trazendo o seu rebanho para o aprisco, para ficar ali guardadas, protegidas. É interessante também que muitas vezes nesse aprisco se guardavam 2, 3 ou até mais rebanhos. E cada pastor tinha o seu número certo de ovelhas e conhecia as suas ovelhas, e as ovelhas conheciam o seu próprio pastor. Interessante. Cristo conta essa história e ele fala aqui para a liderança espiritual de Israel. O contexto aqui anterior, que dá origem a este discurso de Jesus Cristo, apresenta o caso daquele homem cego de nascença, do capítulo 9 do Evangelho de João, a quem Cristo lhe abre os olhos, ele recebe um milagre, volta a ver, volta a enxergar, e ele é levado à sinagoga perante as autoridades espirituais, religiosas de Israel. Ele é interrogado, há um debate acirrado acerca da cura do homem, acerca de quem o curou, e ao manifestar a fé em Jesus Cristo, ao dar testemunho de que Jesus Cristo lhe curou, lhe abriu os olhos, aquele homem que outrora era cego de nascença, ele foi banido da sua sociedade, ele foi expulso da sinagoga. Ele era uma ovelha, ele foi resgatado por Cristo, curado por Cristo, graciosamente alcançado por Jesus Cristo. No entanto, no verso 35 do capítulo 9, nós observamos, no verso 35 de João capítulo 9, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crees tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu lhe creia? Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Jesus foi em busca da ovelha que havia sido curado por ele, havia sido interrogado, julgado, discriminado e expulso da sinagoga judaica, excluído, excomungado, e agora o próprio Cristo, ouvindo que o tinham expulsado, encontrando-o, pergunta-lhe: crês tu no Filho do Homem? E aquele homem: creio. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E aí o Senhor Jesus se revelou para ele: já o tens visto, e é o que fala contigo. Esse foi o contexto, amados, que leva Jesus Cristo a proferir um sermão que vai em todo o capítulo 10 do Evangelho de João, para os mesmos que julgaram e expulsaram da sinagoga o outrora cego de nascença, que ele cura no capítulo 9. Meus amados, ele faz essa pequena parábola e diz: em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outro lado. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora.
A primeira menção que Cristo nos ensina é que ele, como um pastor verdadeiro, ele entra legitimamente nas nossas vidas. Ele não viola, ele não invade, mas ele entra manso, suave, amorosamente, nos chamando, nos conquistando, nos atraindo para si, porque ele é o verdadeiro pastor. Cada pastor tinha o seu rebanho ali guardado. E o pastor verdadeiro chegava ali, o porteiro dava acesso, abria a porta do redil, do curral, e o pastor entrava legitimamente, porque era o dono das ovelhas, era o cuidador das ovelhas, e conduzia as suas ovelhas para fora, e as guiava. À tardinha, voltava com as suas ovelhas. Interessante que, ao retornar com as ovelhas para o aprisco, o pastor se punha à porta do rebanho e ia passando cada ovelha aos seus olhos, e ele dava conta de cada ovelha. Ele sabia se faltava alguma delas. Ele fazia isso prontamente. Depois Jesus vai contar uma parábola do pastor, sendo ele mesmo próprio, que deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai à procura de uma só, que ele sentiu falta do rebanho, que não voltou, que se dispersou, se esgarrou do rebanho. Ele é o pastor amoroso, ele é o pastor legítimo, ele entra em nossas vidas de forma correta. Ele é o enviado pelo próprio Deus Pai. Ele é o Salvador, ele é o Cristo, o ungido de Deus para nos salvar. É isso que ele quer nos ensinar aqui. Ele propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Então Jesus Cristo vai detalhar, vai explicar. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: verdade, verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Interessante que agora ele falou de uma forma profunda e espiritual. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus Cristo, ele é o pastor, ele é também a porta das ovelhas. Como porta, ele é o único que nos dá acesso a Deus Pai e o único que nos dá acesso a todas as bênçãos e promessas de Deus. É no nome de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, que nós temos acesso a Deus Pai e as bênçãos que Deus tem prometido em sua palavra. É Ele, esta porta. Eu sou a porta das ovelhas. No versículo 9 ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Agora ele detalha também que, como porta, ele é único acesso para a salvação. Ele não é uma das portas, ele é a porta, única, específica, legítima. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele é a salvação para as suas ovelhas. Ele é a porta da salvação. Cristo agora faz um contraste, apresenta no verso 10 uma figura que vai intrigar os seus ouvintes. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão aqui está muito ligado, nós associamos muito a Satanás. Mas dentro desse contexto do Evangelho de João, capítulo 10, o ladrão aqui é exatamente um falso pastor, o falso profeta, falsos líderes judaicos que estavam apenas matando, oprimindo e extorquindo ao povo de Israel.
desviando-os do Senhor Deus Todo-Poderoso, pois eles estavam apacentando a si próprios e estavam querendo as ovelhas para si, manipulando-as, escravizando-as, tornando-as totalmente cegas, sem entendimento espiritual. Na verdade, o lobo aqui, sendo os falsos líderes, os falsos pastores, os falsos sacerdotes. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, o Senhor Jesus Cristo faz duras críticas a toda a liderança religiosa do seu tempo. E diz ali no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 15, que eles matavam e saqueavam a casa das viúvas. Destruíam. Logicamente que, secundariamente, o lobo figura Satanás. Mas no sentido de que Satanás inspira, o diabo aqui entra como inspirador, que usava esses falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores, para matar, roubar e destruir. E ele usa esses homens, como disse o próprio Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, como o pai da mentira que ele é. Ele usa esses homens, inspira e usa os falsos mestres para enganar e para desviar o povo de Deus, de Cristo. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Os inimigos das ovelhas, o lobo e os mercenários. Os mercenários igualmente são aqueles que trabalham somente pelo lucro, visando somente a vantagem financeira do dinheiro, sem nenhum amor, sem nenhum compromisso, apenas visando proveito próprio. Mercenário aqui igualmente se equivale aos falsos mestres, falsos pastores, falsos guias espirituais. São aqueles que fazem o comércio com a fé e fazem comércio com a palavra de Deus. Jesus Cristo é bem duro e crítico e reprova tanto ao lobo quanto ao mercenário, porque eles fazem com que o evangelho seja desacreditado e escandalizado. São os mercenários que fazem com que o evangelho fique desacreditado. Eles trazem escândalos para a fé em Jesus Cristo. São inimigos das ovelhas. O lobo inspirado por Satanás, usado por Satanás. A palavra de Deus tem várias recomendações aos crentes com relação aos falsos mestres, com relação aos falsos profetas, com relação aos falsos líderes espirituais. A palavra de Deus está cheia de advertência contra essas pessoas que querem controlar, manipular, dominar e escravizar as ovelhas. Por isso destacamos aqui Jesus Cristo, o bom pastor, o pastor verdadeiro. Ele conhece as suas ovelhas. Ele dá a vida abundante às suas ovelhas. Note que ele disse, ao contrário do ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida abundante aqui é a vida eterna. É vida plena.
é vida eterna. Cristo, o verdadeiro pastor, dá a própria vida pela ovelha. No verso 11, eu sou o bom pastor. Interessante, no grego, aqui, o adjetivo bom pastor, bom aqui, traz a ideia no grego de maravilhoso, de excelente. Foi traduzido bom pastor, mas a expressão ela é mais forte. Ela mostra o caráter de Cristo como sendo excelente, maravilhoso. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a própria vida por mim, por você, por suas ovelhas, para redimi-las, para salvá-las, para justificá-las. Eu sou o bom pastor, ele repete no versículo 14. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Mais uma vez interessante, o verbo conhecer aqui é uma linguagem muito mais profunda. Não apenas conhecer intelectualmente, pois Cristo ele é onisciente. Como o Pai, ele é onisciente, conhecedor, sabedor de toda a estrutura humana. Mas aqui a palavra conhecer ainda tem outro peso. Tem também o sentido de conhecer intimamente e conhecer amorosamente, afetuosamente. Por isso que ele liga aqui ao verbo conhecer a obra dele de ter dado a vida pelas ovelhas. Pois ele nos amou e se entregou na cruz por amor às suas ovelhas. Note que ele diz, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Ele está fazendo aqui uma relação. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Eu amo as minhas ovelhas, assim como o Pai ama a mim, e eu amo o Pai. Que coisa maravilhosa. Notou a força, a profundidade dessa expressão? É o conhecer amorosamente, intimamente. E ele diz, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O amor tão verdadeiro de Cristo por suas ovelhas, que o levou à cruz, e ele pagou o preço de sangue, deu a própria vida. E no versículo 18, ele diz assim, referente à vida dele, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Foi ato de amor, foi voluntariamente, foi oferta, foi sacrifício. Cristo nos amou e se entregou por amor para nos salvar. E ele diz isso no verso 8, ninguém atira de mim, ninguém tirou, ninguém teve o poder de matar a Jesus Cristo, ninguém tinha esse poder se ele próprio não tivesse entregado por amor. Ninguém atira de mim, referindo à vida dele. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Ele tinha todo o poder, ele é Deus. Mas humildemente, espontaneamente, ele entregou-se na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos redimir, para nos purificar de todo o pecado. Ele diz, eu tenho o poder de entregar a minha vida e a reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Que palavra maravilhosa! Ele dá vida eterna, vida abundante às suas ovelhas. Ele deu, ele dá a própria vida para salvar as suas ovelhas. Ele reúne e busca cada ovelha que lhe pertence para formar um só rebanho, sendo ele o único e verdadeiro pastor.
Nós temos no versículo 16, ele fala profeticamente: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. As ovelhas de Cristo estão sendo chamadas por Ele próprio, através do seu Evangelho. E ele se referia àqueles crentes do tempo presente no qual ele pregava: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, se referindo a Israel, ao povo judeu, aos discípulos judeus. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor continua chamando, conduzindo as suas ovelhas, formando a sua igreja, salvando ovelhas, arrebanhando ovelhas. Hoje, pela manhã, o reverendo Leandro mencionou um pouco da introdução da carta aos Colossenses, que no batismo com o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos regenerados, nós somos salvos, e nós somos injetados, batizados dentro do corpo de Cristo. É esta obra magnífica de Jesus Cristo, o verdadeiro pastor. Ele chama, ele doa o seu Espírito, ele batiza com o seu Espírito Santo, no corpo de Cristo, todo aquele que ouve o seu Evangelho e entrega por fé a vida em suas mãos. Ovelha de Cristo. Agora, meus queridos, falamos um pouco sobre as qualidades do verdadeiro pastor. Identificamos os inimigos das ovelhas: lobos, ladrões e mercenários. Agora, para a nossa conclusão, vejamos também aqui as bênçãos de ser uma ovelha de Cristo. Algumas características da ovelha de Cristo. Primeiro, queremos notar, elas pertencem ao pastor Jesus Cristo. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 100 já menciona que nós somos ovelhas do seu pastoreio. E aqui no Evangelho de João, capítulo 10, verso 3, Jesus disse: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Jesus chamou as suas próprias ovelhas. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, pois ele nos comprou com sua morte na cruz. No versículo 8 também: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. As ovelhas de Cristo, elas ouvirão somente a Cristo. Ele diz ainda no verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. A ovelha de Cristo, ela ouve, ela tem o discernimento de ouvir e identificar o chamado de Cristo para a sua vida, para a sua alma, ao seu coração. Elas são conhecidas por Cristo. Já destacamos no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Elas são amadas por Cristo. Mas amor maior, mas verdadeiro, eterno, incondicional, só o amor de Cristo. Só Ele nos ama singularmente. O seu amor é eterno. E esse verbo aqui está ligado a mais do que o conhecer intelectualmente, a ciência, o conhecimento, mas está também direcionado para conhecer em amor, amar profundamente. Está ligado
em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Essa palavra se aplica às ovelhas. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A ovelha crê. Cristo morre pelas ovelhas. E as ovelhas usufruem, desfrutam desta vida eterna, vida abundante. Elas são amadas por Cristo. Elas seguem submissas a Cristo. No versículo 4, no versículo 5. Tem a vida eterna. No verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Elas estão seguras nas mãos do pastor Jesus Cristo. Jesus voltou a esse tema no capítulo 10 mesmo, no versículo de número 27. Jesus respondendo questões acerca desta pregação, ele volta a esse tema no versículos 27, 28 e 29. E ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. As ovelhas, e somente as ovelhas de Cristo, estão seguras nas mãos de Jesus Cristo, o Supremo Pastor, o verdadeiro pastor. Ele não apenas salva, ele não apenas coloca as suas ovelhas no caminho correto da vida, ele não apenas perdoa e purifica, ele não apenas paga o preço da salvação destas ovelhas, ele também as sustenta, as mantém salvas, guardando, velando, vigiando como verdadeiro pastor, protegendo cada ovelha. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Nossas vidas estão nas mãos de Jesus Cristo, como propriedade dele, como fruto do seu sacrifício na cruz. Aquilo que o Pai me deu, e ele se refere às suas ovelhas, ao seu rebanho, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meus amados, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, nós temos uma das grandes revelações de Cristo acerca de si próprio, neste Evangelho de João. Nós já lemos e vamos reler que Jesus faz excelentes revelações da sua pessoa, e estas revelações estão ligadas a Ele como supremo pastor das suas ovelhas. E vamos notar, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 48, o Senhor Jesus Cristo faz a primeira revelação de si próprio, e ele diz aqui no verso 48 do capítulo 5. Observe na sua Bíblia e acompanhe o que ele vai dizer aqui no capítulo 6, no verso 48. Ele diz: eu sou o pão da vida. É o primeiro eu sou do Evangelho de João. Eu sou o pão da vida. Ele é o alimento das ovelhas. Ele é a sustentação da vida de suas ovelhas. Ele é o nosso pão. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, temos o segundo eu sou de Jesus Cristo.
Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Note aqui, acompanhe também no seu lado. Marque aí na sua Bíblia. João 8, versículo 12. Outra revelação. Jesus diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele guia as suas ovelhas. Como luz, ele é a nossa luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, e as suas ovelhas o seguem. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é esta luz que vai lhe dar a direção, que vai lhe mostrar o caminho certo, verdadeiro, que vai lhe tirar todas as trevas, de todas as dúvidas, de toda a ignorância. Ele é a luz. Ele é o pastor, ele é o guia, o condutor das suas ovelhas. Ele alimenta e guia as suas ovelhas. Ele salva. No verso 9 do capítulo 10 do Evangelho de João, nós já vimos isto. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Nós vamos ter aqui o terceiro eu sou de Cristo no Evangelho de João. 10, verso de número 7. Ele diz, eu sou a porta. Quando ele se revela aqui, eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9 ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A porta da salvação. Se alguém entrar por mim, será salvo. No versículo 11, o quarto eu sou de Cristo, o bom pastor. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Mas temos ainda um quinto eu sou de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. E esta é uma palavra de conforto, de paz, tranquilidade, segurança a todos os amados irmãos nesses dias difíceis. Muitos perderam queridos, familiares, amigos, irmãos na fé em Cristo. Muitos estão enlutados, sentindo aqui a dor da separação física, mas em João capítulo 11, verso 25, nós temos uma palavra de Cristo para todos os enlutados, para todos aqueles que estão chorosos, sentindo a saudade da separação física daqueles que partiram para a eternidade. Jesus se revela para nós. João 11, 25, ele diz assim, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a ressurreição, ele é a garantia, a certeza absoluta de que as suas ovelhas ressuscitarão, haverá vida e vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14, verso 6, nós temos o sexto eu sou de Cristo, tão conhecido nosso, tão amado esse versículo, tão poderoso, tem conduzido tantas vidas à salvação. João 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Certeza para as suas ovelhas, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pela fé em Jesus Cristo, pela pessoa bendita de Cristo. O sétimo eu sou de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Cristo é a videira verdadeira. Ele é que torna a vida das suas ovelhas frutífera. É Ele que nos dá esta frutificação. É dele que vem. Eu sou a videira, vossos ramos. Quem permanece em mim e eu dele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Deus te abençoe, que o Senhor lhe sustente, lhe conforme com a sua palavra e que você esteja debaixo da regência do pastor Jesus Cristo. Que você, meu querido ouvinte da palavra de Deus, que está assistindo, ouvindo, presenciando esta live, esse culto online, que nesta noite você venha para o aprisco do Senhor Jesus, que você receba o Filho de Deus como Senhor da sua vida, para ser ovelha dele, para ser guiado por ele, alimentado e sustentado por ele, salvo e seguro pelas mãos dele. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. O Espírito Santo esteja dando sabedoria para que você guarde a palavra de Deus no seu coração e a pratique para a honra e glória do Senhor. Pastor Leandro, para